Que a paz que Jesus nos dá esteja presente em cada um de nós. Estamos felizes, agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos para estudarmos a Sua Palavra. Somos agradecidos a todos vocês que estudam a Bíblia conosco a cada dia, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Também agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Se você ainda não é inscrito, entre no YouTube e digite Hora Tranquila. Vai ali encontrar o nosso canal de estudos da Bíblia diariamente e também momentos de reflexão e oração. E queremos agradecer a vocês que já participam conosco no canal e queremos também agradecer a vocês que nos escrevem dizendo de onde nos acompanham. Queremos aqui mandar um alô especial para Jaqueline Ferraz, é de Guarapari, no Espírito Santo. Naldo Santos e Leide são de Rajada, em Petrolina, Pernambuco. Maria Bispo é de Jaquaquara, na Bahia. Maria do Socorro Brasileiro é de Itacarambi, Minas Gerais. Antônia é de Caaporã, na Paraíba. Ela é amiga da família do Ricardo Rodrigues e Nilda. Que Deus abençoe a todos aí. José Henrique e também Marli são de Serra, no Espírito Santo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais este dia, por mais este momento. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento da Tua Palavra e ajudar-nos a colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco a Bíblia e que têm os seus momentos de lutas, dificuldades, problemas. Tu conheces cada um, o sofrimento, a angústia, a necessidade. Dê vitórias, Pai, que se fortaleçam na fé, que não se esmoreçam, mas que perseverem, para que juntos possamos estar contigo nos céus, em nome de Jesus. Amém. Estamos esta semana falando a respeito de ofertas que nós doamos para Jesus, para Deus. E como nós dissemos ontem, Deus, Ele vê todas as coisas e Ele observa se nós estamos sendo gratos pelas bênçãos que Ele nos concede, doando ofertas voluntárias. E a oferta ela deve ser de acordo com aquilo que Deus nos concede a cada semana, a cada mês, a proteção, os livramentos, a saúde, enfim, são bênçãos que Deus está sempre a nos conceder, o trabalho. E como nós devolvemos o dízimo, os 10%, e então nós também tiramos uma parte daqueles 90% que sobra para ofertarmos ao Senhor. E esta oferta, ela pode ser através de um percentual que nós vamos definir. Se você pode dar 2% de oferta do que você ganha, louvado seja Deus. Se você pode dar 10% de oferta, louvado seja Deus. Então, nós não podemos ser mesquinhos para com Deus, nós não podemos pensar que o que nós estamos dando para Deus, para a obra, vai nos fazer falta de maneira alguma. Deus ele vai multiplicar as bênçãos sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, enfim, sobre tudo que nós fazemos. A mão de Deus vai estar sempre ali nos protegendo, nos abençoando. E nós conhecemos a história de Maria, irmã de Lázaro e de Marta. Maria, ela, certa ocasião, Jesus expulsou dela demônios. Ela era perturbada pelo demônio. Ela tinha os seus problemas, assim como nós temos. Ninguém é perfeito. E Maria, ela ficou tão grata, ela queria demonstrar esse amor que ela tinha por Jesus e a gratidão pelo que ela havia recebido de Jesus, que ela juntou dinheiro, trabalhando, segundo nos diz a palavra de Deus, o perfume que ela comprou para ungir o corpo de Jesus valia o equivalente a 1 ano de trabalho. Naquela ocasião, era um denário, valia um dia de trabalho, e aquele perfume custou 300 denários. Era o preço de 1 ano de trabalho. E ela não mediu sacrifícios.
Ela queria dar o melhor para Jesus. Então, lemos aqui em Marcos 14, a partir do verso 3, diz assim: enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro, feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçar um perfume tão caro? Perguntaram. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse: deixem-na em paz, porque a criticam por ter feito algo tão bom para mim. Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia e ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que essa mulher fez será contado e dela se lembrarão. Até hoje, né, irmãos? Já fazem 2000 anos o que Jesus disse, olha, nós falando a respeito desse ato de Maria, que ungiu o corpo de Jesus antes da sua morte. Jesus, ele estava já nos últimos dias de vida aqui nesta terra. Ele foi ali em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Esse Simão, Jesus o havia curado da lepra. E Simão, ele era fariseu. E o fariseu, ele não gostava de ficar devendo favor para ninguém. Assim como Jesus o havia curado, ele agora queria retribuir o que Jesus fez por ele. Então ele fez este jantar e convidou muitas pessoas, mas não convidou Maria. Maria, ela foi de intrusa, ela entrou quietinho, sem ninguém ver. E ela foi com aquele perfume caríssimo que ela havia comprado. E quando lemos em João, capítulo 12, versos 2 a 8, é a mesma história, só que diz assim, olha: prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. São os irmãos de Maria, né? Marta e Lázaro. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume, mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro doado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão, e como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixe-a em paz. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. É a mesma história que está em Marcos, que eu li primeiro, agora de João. Então nós vemos que ninguém se importava com Jesus, ninguém pensava que Jesus realmente fosse morrer, mas Maria, ela já sentia no seu coração e ela tinha uma gratidão muito grande para com Jesus. Então ela juntou esse dinheiro, 300 moedas de prata, diz aqui, são 300 denários, um ano de trabalho. Ela fez esse sacrifício e ungiu o corpo de Jesus antes da sua morte. E então, algumas pessoas, entre elas Judas Iscariotes, né, que era tesoureiro do grupo e que roubava dinheiro para ele do que as pessoas doavam, ele disse: se esse dinheiro fosse dado aos pobres, Jesus disse: olha, vocês vão ter sempre os pobres com vocês, agora eu não por muito tempo, porque Jesus já estava para se entregar e morrer. Então, irmãos, nós precisamos ter um projeto especial de ofertas. Assim como Maria demonstrou essa gratidão ofertando a Jesus esse frasco de perfume, um vaso de alabastro, nardo puro, caríssimo, somente os ricos, os milionários daquela época podiam comprar. Nós também precisamos, irmãos, dar o melhor para Jesus. Não vamos continuar fazendo o que às vezes sempre temos feito, escolhido a menor nota que nós temos para colocar na salva como oferta, apenas algumas moedas e tendo dinheiro na carteira, dinheiro na bolsa. Irmãos, nós precisamos ter um plano. Por quê? Porque as ofertas, elas ajudam pessoas que nós sequer imaginamos, pessoas que vão à igreja em busca de uma ajuda material, de alimento, de roupa, ou mesmo de uma conta que não está conseguindo pagar, luz ou água ou gás. Enfim,
São muitas as necessidades e as ofertas que nós damos, então o tesoureiro da igreja, ele administra, fazendo com que tenha o suficiente para manter o prédio da igreja, para pagar as despesas e também para ajudar os necessitados. São projetos que existem, então que nós possamos também ter um projeto especial em nosso coração, que possamos nos desprender em reconhecimento a tudo que Deus fez e faz por cada um de nós. Não deixe de fazer um plano de ofertar do que você ganha tantos por cento. Não vamos estipular se é 1% do que você ganha ou 10%. Não, você vai sentir no seu coração. E então desse dinheiro que você propôs, esse projeto que você vai ofertar, então você não precisa dar ele todo sozinho na igreja. Você pode dar para as crianças também que gostam de levar oferta para a igreja. É dessa porcentagem que você fez o plano com o Senhor, o pacto. Então, você tira ali o que você vai dar para o seu filho, tira dessa porcentagem. E o restante você leva para a igreja e você doa, coloca lá na salva. Então, nós precisamos aprender, irmãos. Precisamos aprender a ofertar. O que a maioria dos irmãos não tem tido orientação e não tem tido sabedoria para como fazer para ofertar a Deus. Então, em primeiro lugar, seja grato por tudo que Deus faz por você, pela família. Seja grato e em retribuição ao que Deus te dá, depois que você tirou o dízimo, oferte tantos por cento que você propôs no seu coração. Não comece com muito se você, quem sabe, está sendo tocado pelo Espírito Santo e naquela empolgação você fala, eu vou dar 10% também de oferta, e depois você não consegue cumprir o voto. Então nós temos que ter um plano que nós consigamos cumprir com aquele plano, com aquele voto. E com certeza Deus, ele vai abençoar sobremaneira a sua vida e a sua família. Aquela mulher, ela não tinha dinheiro, era pobre. Mas ela fez o sacrifício, ela juntou, não sabemos como, mas ela juntou e comprou aquele perfume caríssimo. E então nós temos também na Bíblia o exemplo de Barnabé. Barnabé, ele era um discípulo, né? Ele sentiu no seu coração o desejo de vender uma propriedade que ele tinha e doar a oferta para os apóstolos para a pregação do evangelho, e ele fez. Agora, temos o exemplo de Ananias e Safira, que também, quando viram que as pessoas estavam vendendo as propriedades e dando dinheiro, Ananias e Safira também fizeram esse plano de vender o que eles tinham e doar para a igreja. Só que eles não deram todo o dinheiro. O que aconteceu? Morreram. Morreram porque eles estavam mentindo ao Espírito Santo. Pedro perguntou, está aqui todo o dinheiro que vocês prometeram? Sim. Aí Ananias perdeu a vida. Daí a pouco chegou Safira, sua esposa, e Pedro também perguntou, está aqui todo o dinheiro do que vocês venderam? Sim, e também ela morreu. Então, irmãos, nós não podemos brincar com Deus. Se nós fizemos um voto, que nós possamos cumprir, que nós possamos ser fiéis a Deus. É por isso que eu sugiro, comece com uma porcentagem mínima de ofertas e depois você vai sentindo que pode aumentar, você vai aumentando até você chegar na sua possibilidade de ofertar, sempre com alegria, com gratidão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, quando Jesus voltar, ele vai dizer àqueles que fazem parte da sua família, que foram fiéis a ele, Jesus vai dizer, bem está, servo bom e fiel, entra e participa da alegria do teu Senhor. Mateus capítulo 25, verso 21. Que Deus nos abençoe.